Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, para comentar hoje especificamente sobre a Lei 13.968, ainda de 2009, lei que promove alterações bem importantes na redação do artigo 122 do Código Penal, crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Esse o antigo nome. Lembrando que essa lei veio na esteira da Lei 13.964, ali do dia 24 de dezembro, né, o famoso pacote anticrime, que trouxe muitas alterações ao Código Penal e ainda mais ao Código de Processo Penal, com a criação aí do tão discutido Instituto do Juiz das Garantias e também do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Quer conhecer essas alterações? Dá uma procurada aqui no nosso canal, a gente também tem vídeos comentando tanto as alterações do Código Penal quanto as alterações do Código de Processo. Mas como eu disse, hoje para a gente falar então especificamente da Lei 13.968, que alterou o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que hoje tem inclusive outro nome. Legal? Bom, vamos lá então. E de início me parece importante pontuarmos aqui as razões para essas alterações. Isso, gente, me parece importante no sentido de trazer alguns gatilhos para que na hora que a gente esteja estudando, fazendo prova, diante de um caso concreto, a gente possa lembrar da nova redação. Portanto, importante conhecer as discussões que levaram à nova redação para que a gente consiga mentalizar de forma mais tranquila a nova redação. E aí, importante dizer que essa lei ela é fruto de alguns projetos de lei, de alguns PLs, e o primeiro é lá de 2017. Outros foram aparecendo também em 2019 e foram sendo apensados a esse projeto original lá de 2017, que tinha como intenção primeira, portanto, alterar a redação do artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, se entendia que o direito penal tinha que proteger criança e adolescente da conduta de instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio de forma mais grave, de forma mais abrupta. Bom, essa discussão originária foi deixada de lado e se resolveu incrementar, alterar a própria redação do artigo 122 do Código Penal. E essa preocupação inicial de trazer um direito penal um pouco mais severo quando a conduta é praticada contra criança e adolescente, foi trazida para essa nova redação como forma de aumento de pena. Bacana? Bom, outras razões que levaram à necessidade ou à compreensão sobre a necessidade dessas alterações dizem respeito aí aos dados bastante alarmantes quanto ao suicídio no Brasil, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil, algumas pessoas falando inclusive também de epidemia no que diz respeito ao suicídio e também no que diz respeito ao fato de que a internet, infelizmente, alguns grupos, redes sociais, etc., acabam disseminando algumas informações ou havendo conduta dentro desses grupos, redes sociais, que levam pessoas à prática de suicídios e também à automutilação. Importante isso. Uma também das principais razões que levaram à alteração do Código, no artigo 122, diz respeito ao fato de que antes, e agora preste atenção nisso, muito importante, o crime tinha a sua tipicidade atrelada ao resultado. Ou seja, só haveria crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio se a pessoa tentasse o suicídio e da tentativa tivesse, no mínimo, lesão corporal de natureza grave. Portanto, se a pessoa foi instigada, foi auxiliada, induzida ao suicídio, nem tentasse o suicídio, a conduta de quem instigou, auxiliou ou induziu era atípica. Se ela tentasse, tivesse ao menos somente lesão corporal leve, a conduta também era atípica. Portanto, só haveria a possibilidade de reprovação penal a partir do momento que a conduta de induzimento, instigação, auxílio levasse a vítima à tentativa e da tentativa a pessoa tivesse, no mínimo, lesão corporal de natureza grave. Isso também foi um dos fundamentos que fez alterar a redação. Por quê? Porque para chegar à conclusão de que a pessoa tentou o suicídio em razão do induzimento, da instigação ou de auxílio de alguém, o lapso para a análise do nexo causal, lapso temporal, né, para a análise do nexo causal era muito pequeno. E quando se vai fazer algumas análises psicológicas com pessoas que tentaram suicídio, se vê que muitas vezes a conduta que deu início a esses pensamentos suicidas eram de meses, até mesmo anos atrás. Então se acabava perdendo esse nexo causal. Então alguém induzia determinada pessoa ao suicídio,
mas ela ia tentar o suicídio e ter, até por conta disso, lesão corporal grave ou eventualmente consumar o crime, 1 ano, 2 anos depois, se perdendo o nexo causal. Viram? Portanto, preste atenção, me parece muito importante lembrar. Hoje, a nova redação do crime de induzimento, instigação, auxílio ou suicídio não exige mais resultado. Portanto, não é mais um crime de resultado específico. Bacana, gente? Basta induzir, auxiliar, instigar alguém à prática de suicídio que o crime já estará consumado. Legal? Mas vamos agora conhecer a redação, porque muitas coisas mudaram, inclusive o nome do crime. Estou a falar aqui em suicídio, mas o induzimento, a instigação, o auxílio também agora estão atrelados à automutilação. Bacana? Não mais apenas ao suicídio, mas também à automutilação. Então vamos conhecer essa nova redação do artigo 122. Bom, lembrando que o artigo 122 do Código Penal está lá no título 1 da parte especial, crimes contra a pessoa, especificamente no capítulo 1, crimes contra a vida. Portanto, crime de competência do Tribunal do Júri. Outra informação preambular importante. Lembra que pelo princípio da alteridade, princípio aí da lesividade, não se pune a conduta da tentativa de suicídio. E também não se pune a conduta de automutilação, ok? Lembra que o direito penal moderno, esse direito penal com matrizes liberais, é um direito penal que só pune condutas que extravasem a esfera de direitos do próprio agente. Portanto, condutas que agridam ou pelo menos exponham a perigo bens jurídicos de terceiro. Portanto, automutilação, tentativa de suicídio em si não configuram condutas criminosas. Agora, você induzir uma pessoa ao suicídio, auxiliar uma pessoa no suicídio, instigar uma pessoa ao suicídio, aí sim, também hoje a automutilação. Portanto, vamos lá conhecer a nova redação do crime que diz assim, ó, induzir. Induzir é você dar a ideia a alguém, né? Instigar é você dar força, botar pilha na ideia da pessoa. Alguém a suicidar-se ou a praticar, fruto da alteração, inovação, automutilação, autolesão, né? Ou prestar-lhe auxílio material, dando condições físicas para que possa fazer. Reclusão de 6 meses a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Portanto, preste atenção, a forma do crime hoje não está mais vinculada a um determinado resultado. Lembra que eu falava das motivações, dos fundamentos para a alteração do 122? E uma delas era justamente isso. Hoje, então, o crime não está mais vinculado a determinado resultado. Basta que o agente induza, instigue alguém ao suicídio, lhe preste auxílio material ou induza, instigue, preste auxílio material à automutilação. Portanto, a tipicidade do crime não está mais vinculada a determinado resultado. Bacana? Lembra? Ó, eu trouxe aqui a antiga redação. Antes a pena era também de 2 a 6 anos se o suicídio se consumasse. Ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio restasse lesão corporal de natureza grave. Hoje, portanto, induzir, instigar alguém ao suicídio ou a praticar automutilação ou dar-lhe condições materiais para que faça, reclusão de 6 meses a 2 anos sem vinculação ao resultado. Ah, professor, mas se alguém tenta o suicídio induzido, instigado, auxiliado por outra pessoa e consuma, me parece que a conduta é mais grave. Calma. Obviamente que na redação do artigo se continua tendo uma móvel reprovação a isso. Mas o ponto que eu quero que você guarde agora é o crime na sua tipicidade básica, no seu caput, não está mais vinculado ao resultado. Bacana, gente? Segue lá. Formas qualificadas. Se da automutilação, que é a inovação, ou da tentativa de suicídio, resultar lesão corporal de natureza grave, artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, né? Ou gravíssima, 129, parágrafo 2º do Código Penal, a reclusão será de 1 a 3 anos. Portanto, o sujeito foi induzido, instigado, auxiliado ao suicídio ou à automutilação. Ele, portanto, praticou a automutilação e teve lesão corporal grave ou gravíssima. Tentou o suicídio, não consumou, mas sofreu lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A pena será de 1 a 3 anos, forma qualificada do crime. Lembrando que no que diz respeito ao crime de lesão corporal gravíssima, né, o Código Penal não traz essa expressão. O Código Penal, ali no artigo 129 fala apenas de
crime de lesão corporal grave. E aí a doutrina, para fazer uma diferença entre o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, resolveu chamar o parágrafo 2º de lesão corporal gravíssima, né? Mas esse nome não consta lá na redação, tá bem? Isso eu digo porque se você agora for abrir o Código Penal e for procurar esse nome ali, não vai encontrar, vai acabar ficando em dúvida. Isso é uma compreensão já antiga da própria doutrina, como eu disse, para estabelecer uma diferença no que diz respeito ao parágrafo 1º. Bacana? Bom, parágrafo 2º, portanto, agora do artigo 122. A pessoa, então, é instigada, auxiliada, induzida, ela tenta o suicídio, ela inicia a automutilação e ela consuma o suicídio ou da automutilação ela tem morte. Ela tem o resultado morte. Portanto, outra forma qualificada do crime, pena de 2 a 6 anos. Viram? Portanto, gente, lembra, o caput é induzir, instigar, auxiliar alguém ao suicídio ou à automutilação, né, prestando auxílio no sentido de prestar condições materiais para tanto. O parágrafo 1º é quando a pessoa é induzida, instigada, auxiliada à automutilação ou ao suicídio, inicia a prática e tem lesão corporal grave, gravíssima, forma qualificada, e se ela tem a morte, se ela consegue o suicídio ou se da automutilação acaba sobrevindo à morte, também forma qualificada, obviamente mais grave, 2 a 6 anos. Legal? Bom, agora, formas de aumento de pena. No parágrafo 3º, há a seguinte redação. A pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Isso já tinha na antiga redação. Motivo egoístico, né? Alguém que pensa apenas nos seus interesses, desconsiderando os interesses de quem está ao entorno, em roda, com quem se relaciona. Portanto, motivo egoístico já havia. Mas agora há também a inserção de 2 outros motivos, já bastante conhecidos, né? Para quem estuda direito penal, porque estão lá na parte geral, quando o Código fala das agravantes genéricas, também na redação do artigo 121, onde inclusive são mais conhecidos, que são os motivos torpe e fútil. Portanto, hoje, torpeza e futilidade também são formas de aumento de pena do crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação. Bacana? Lembrando, torpeza, um motivo vil, um motivo repugnante, um motivo abjeto, né? Algo que traz uma certa repugnância. Motivo fútil é um motivo pequeno, né? É um motivo que é insignificante, é um motivo que tu diz, meu Deus, é muito desproporcional praticar isso por conta disso. Então volta, olha lá, duplicada a pena por motivo egoístico, por motivo torpe e por motivo fútil. Legal? Lembrando, torpeza e futilidade foram motivos inseridos. O motivo egoístico já havia na antiga redação. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Galera, aqui um ponto importante. Lembra que o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, hoje, ou a automutilação, ele só pode ser praticado quando a vítima tem capacidade de avaliar o que está fazendo. Claro, porque eu estou induzindo a pessoa e a pessoa então avalia a partir do meu induzimento se pratica ou não. Instigo, ela a partir da instigação avalia. Auxilio, ela avalia a situação e vê se vai ou não vai praticar aquela conduta. Se a vítima não tem capacidade de praticar essa conduta, eu não estou a falar desse crime. Então aí eu vou me reportar especificamente ao crime de homicídio ou ao crime de lesão corporal. Bacana? Volta para cá. A pena será duplicada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O que está se considerando aqui é o seguinte, que a vítima é menor, tá bem? Mas ela ainda tem capacidade de avaliação. Não é uma vítima menor sem capacidade cognitiva de avaliar o ato em si. Deu para entender? Guarda essa informação que ela é muito importante. Portanto, aqui sendo a vítima menor de idade, ainda se considera que ela tem capacidade de avaliar o ato. Porque se a vítima for menor e não tiver capacidade de avaliar o ato, não será esse crime, trabalharemos com o crime específico de homicídio de lesão corporal. Legal? Guarda essa informação, voltamos a ela daqui a pouquinho. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro. Gente, importante, até o dobro. Portanto, não é um aumento fechado. Até o dobro. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Ou seja, como eu disse lá, uma das razões para a alteração
é justamente o fato de que pela internet, pelas redes sociais, muitas pessoas sim são induzidas, instigadas ao suicídio. Portanto, o famoso cyberbullying, né? Cyberbullying. A ideia aqui era justamente proteger as pessoas desse tipo de conduta. O importante no que diz respeito ao direito penal aqui, me parece que você tem que gravar, é que o juiz, a partir da análise da culpabilidade do sujeito, no caso concreto, lá na dosimetria, é que vai fixar esse aumento, podendo chegar até o dobro. Legal? De novo, não é um aumento fechado, é o juiz, na hora da dosimetria, analisando a culpabilidade do sujeito, é que vai chegar ao volume de aumento, podendo chegar até o dobro. Bacana? Isso porque é importante pontuar, porque olha o parágrafo 5º, aumenta-se a pena em metade. Agora não é até a metade, agora é em metade, portanto aumento fechado. Quando? Quando o agente for líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Portanto, se o juiz chegar à conclusão, pelos elementos probatórios da instrução, de que o agente do crime é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, não tem escolha. Ele deve aplicar o aumento de pena em metade. Aqui não há uma análise sobre a culpabilidade diante do ponto específico. É até a metade. Em cima, o juiz vai avaliar. Embaixo, tendo essa circunstância, deve aplicar o aumento em metade. Legal? Avança. 2 parágrafos muito importantes agora e que tem a ver os dois com aquilo que eu falava no que diz respeito aos menores e a capacidade cognitiva de compreensão do ato. Olha só. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, lembra do parágrafo 1º? Quando então a pessoa é induzida, instigada, auxiliada ao suicídio ou à automutilação e ela tem lesão corporal grave ou gravíssima. Tá, segue. Se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Ou seja, lembra que eu te disse que o crime tem forma de pena duplicada quando praticado contra menor? Lembra lá, ó, aqui, ó, parágrafo 3º, inciso 2. A pena é duplicada se a vítima é menor. Tá bem, mas não pode ser um menor que perca a capacidade de avaliação. Lembra disso? Bom, o que o parágrafo 6º está dizendo para nós é que é o seguinte: pessoas com menos de 14 anos, há em relação a elas uma presunção absoluta de que elas não têm capacidade para essa análise, de compreensão do que estão fazendo. Deu para entender? Então, se a vítima é menor, mas menor de 14, há uma presunção absoluta, portanto não cabe prova em contrário, de que essa pessoa não tem capacidade de avaliação. Portanto, o sujeito que está induzindo, instigando, auxiliando, não responderá por esse crime, e sim pelo crime de lesão corporal gravíssima, tal qual nos orienta então o parágrafo 6º. Deu para entender, galera? Agora, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio ou automutilação, né, produziu a figura do parágrafo 2º, que é a morte, lembra? Portanto, a pessoa foi induzida, instigada, auxiliada ao suicídio, foi induzida, instigada, auxiliada à automutilação e ocorreu o resultado morte. Olha o que diz o artigo, o parágrafo, aliás. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Ou seja, a mesma lógica do parágrafo 6º. Portanto, vamos de novo. A pena será duplicada. A pena do crime do artigo 122 será duplicada se a vítima for menor ou não tiver capacidade de discernimento. Agora, se a vítima for menor de 14, há uma presunção absoluta de que ela não tem capacidade de discernimento. E se o crime for praticado contra ela e tiver lesão corporal gravíssima ou morte, o sujeito responderá pelo crime de lesão corporal gravíssima, pelo crime de homicídio e não pelo crime do artigo 122. Bacana? Legal, gente? Portanto, aqui algumas considerações, então, ainda que breves, sobre as alterações procedidas pela Lei 13.968 no artigo 122. Durante nossos cursos aí, certamente voltaremos a falar desse artigo, desse novo artigo, porque tenho certeza que ele vai despencar em prova. Tá bem? Segue o baile. Até a próxima. Tchau.